Já fica esperto que esse anime que eu vou falar é bastante pesado e contém cenas muito polêmicas, que já tá fazendo as pessoas já comentar por aí nas redes sociais. Então se você não gosta de obra assim, chegue nem perto desse anime e nem assiste esse vídeo. Se você gosta disso, então continua aqui no vídeo que fala mais sobre esse anime e o que vai vir mais pra frente na história, que vai ficar cada vez mais pesado. Então fique esperto que vai ter spoiler aqui no vídeo. Já vai deixando o like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder mais recomendações e conteúdo desse tipo. Rapaz, quando vi a notícia que o Kaifuku ia virar um anime, eu fiquei bastante espantado, eu não acreditava. Eu ficava mais preocupado se ia adaptar certinho, não ia rushar e também não fazer perder aquela essência da obra, de vingança, uma coisa bem pesada. Porque tem coisa nessa obra que é bastante pesada de adaptar, mas quando eu fui vendo os episódios, esse estúdio, né, a staff, vamos dizer assim, tá fazendo uma boa adaptação, está, ó, de parabéns. Principalmente esse segundo episódio, que caramba, eu fiquei bastante chocado. Tem nem 20% daquilo que teve no mangá, deixaram bem explícito a cena, completando com esse terceiro episódio que teve, que relembrou um pouquinho do passado, quando eles estavam no grupo daqueles heróis que não prestam, né, um bando de filho da mãe. Deu pra sentir o que ele passou na mão deles, deu pra ver o sofrimento, e eu fiquei com mais ódio ainda deles. Ele sofria na mão de um, passava na mão do outro, sofria mais ainda e não parava o combo de sofrimento que ele teve. Só que agora eu quero falar dessa cena. Percebe nessa parte no sofrimento da princesa, principalmente na parte do grito. Esse grito dela parece aquele grito retirado do fundo da alma mesmo, aquele grito de horror, aquele grito de desespero. Parece que foi do fundo da alma que saiu esse grito. Vou parabenizar essa dubladora da Freya, que rapaz, que belo trabalho ela tá fazendo, porque quando ela lançou esse grito, cheguei a arrepiar bastante na hora. Daí meus parabéns pra ela. E por cima também eu vou falar outra coisa que, vamos dizer, esse estúdio está focando um pouquinho a mais no ecchi e deixando um pouquinho aquela essência, né, do gênero dark, pelo incrível que pareça, né, no mangá ainda está um pouquinho mais aquela aura sombria, que é nada demais, é mais uma frescurinha minha mesmo, porque o que me chamou mais atenção nessa obra foi essa pegada dark, essa pegada de vingança. E também uma curiosidade, essa obra tem tanto mangá e light novel, só que o mangá acabou se popularizando mais do que a novel, por causa depois que lançou o Tate no Yusha, então o mangá ficou mais famoso. E voltando, eu não posso criticar muito sobre isso, porque uma obra desse nível virou um anime e ter agora apresentando uma boa adaptação, então pra mim já está de parabéns. Isso pode acabar abrindo portas para outras obras também desse nível, bastante pesada e polêmica, como essas duas obras que eu citei aqui no canal. Pode acessar o card aqui em cima para ir para o vídeo que eu citei essas obras, que é uma obra de vingança bem braba mesmo. E também uma dessas obras, o protagonista tem até uma parceira escrava também, que eu posso chamar ela de Raftalia versão Dark. E essa obra que eu não falei no canal, rapaz, essa daí eu boto fé, hein? Essa aí eu boto fé que se virar anime, vai rolar reviravoltas no Twitter, gente querendo cancelar essa obra a rodo. Que é o que tá acontecendo com esse anime. Já tá rolando algumas reviravoltas no Twitter, pessoas querendo cancelar discussões, que nem o que tá acontecendo com aquele anime lá do, vamos dizer, das pessoas querendo ir pro puto. Então, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com ele. Pessoas reclamando, no cancelamento, mas isso acaba popularizando mais ainda a obra. Só que eu posso dizer que tá no começo do anime ainda. E espera chegar na parte da Blade, a heroína da espada, que foi apresentada nesse último episódio. A vingança que ele fez com ela, que, uou, meu Deus, foi bastante pesada. Todo mundo vai ficar doido nessa cena. Posso dizer facilmente que pra mim, ela é a personagem desse anime que eu mais odeio. Uma total filho da mãe. Quando ele se vingou dela, eu fiquei bastante em choque. E percebemos facilmente que ele é tipo aquela pessoa que eu posso falar essa frase que vai se encaixar perfeitamente dele: olho por olho, dente por dente. Sofreu vários abusos, foi drogado, fizeram ele como um cachorrinho, e nesse último episódio ele foi tratado com amor, bastante aspas, pelo herói do canhão. No mangá não teve muito foco nessa cena, como teve no anime. Fiquei com muito ódio dele. Então com isso, ele quer fazer essa vingança dele ferrar tanto pro lado físico quanto pro lado psicológico. Ele quer que as pessoas sentirem na pele o que ele também sentiu. E com isso podemos analisar claramente o estado da princesa no final do episódio 2. Afetou muito ela, principalmente no lado mental dela. E falando sobre isso, eu vou dar logo o gancho para a Blade, que ela ficou bastante acabada depois que ele se vingou dela. Podemos analisar, né, que ela tem uma certa paixão pela princesa, que ela gosta de mulheres.
Agora eu vou contar rapidinho como que o protagonista se vingou da heroína da espada. Ele estava elaborando um plano para encurralar a Blade. E com isso, o protagonista se transforma em mulher com aquele poder dele de cura para se encontrar com ela em um tipo bar chique. Por causa que ela sempre vai em encontro com garotas, sai com várias mulheres, muitas das vezes ela força as mulheres a fazer coisas que ela não quer. Dá um sonífero para ela, levava ela para em lugares isolados e fazia certas coisas com elas. E o protagonista estava indo com essa intenção de acontecer isso com ele. Então com isso ele conseguiu elaborar um esqueminha lá e encurralar ela. Com isso ele levou vários homens pro local que ela tava. E com isso você dá pra entender o que aconteceu. Pior de tudo que ele também levou aquela princesa lá, vendo ela fazendo certas coisas. E com isso a mentalidade dela ficou totalmente abalada. Ela perdeu a vontade de viver. E no final, rapaz, ela ficou num estado horroroso. Ficou num estado lamentável. Virou um verdadeiro horror essa cena. Pra mim foi a vingança mais pesada até agora que teve. No final tava lá o protagonista olhando pro corpo dela, fazendo aquela risada de psicopata dele. Eu fico imaginando aqui em minha mente como que vai ser essa cena no anime, porque meu Deus, vai ter que ter muita coragem pra fazer uma cena dessa, porque ela sofreu muito. E também você analisando as atrocidades que a Blade fazia, o abuso de poder, né? Porque ela abusava muito do título de herói. E o que atingiu meu limite foi quando apareceu um pai correndo atrás dela para tentar matar ela, vingar a filha, né? Porque a filha tinha sofrido na mão dela. E depois o protagonista também chega para ele e fala para deixar na mão dele, vai vingar a filha dele também. Lembra que eu falei lá atrás a questão de Essência Dark tá focando um pouquinho mais no Eti? Vem aqui um ponto negativo. Como eu falei, é uma besteirinha minha. A questão da risada dele. Sorriso dele. Cortaram muitas cenas e frames dele dando aquela risadinha psicopata ou aquele sorriso. No mangá tem bastante dessas cenas. Praticamente cada capítulo, algumas partes da cena tá dando aquele sorrisinho dele. É um dos fatores que eu acho bastante maneiro. E também na parte dele pegando aqueles cogumelos preparativos, né, pra adicionar mais resistência nele. Essa parte do mangá tava um pouquinho mais estendida e explicando direito a estratégia dele. Mas em compensação, para mim, principalmente no primeiro episódio, na parte do vilarejo, até ele chegar no castelo com as empregadas, que muitas pessoas gostaram dessa cena, hein? Tem que dar meu parabéns para o herói que teve um rodízio de empregadas. Nessa parte que eu falei, pra mim ficou bem mais explicado em algumas coisas e também conseguiram encaixar bem as ações, os fatores. Isso foi na minha opinião, porque tinha partes no mangá que eu li e acabei não entendendo direito, mas no anime ficou bem mais claro, como a habilidade dele. Eu consegui entender um pouquinho melhor, mas não ainda 100% daquela habilidade de cura mega roubada dele. Eu não entendi direito ainda como funciona, mas vamos deixar pra lá. E completando, e também na parte da tortura da Freya, da princesa, na novel, quebrou tanto o dedo dela na tortura, quanto arrancou as unhas dela. E nossa, só de saber disso, me dá mó gastura. Em filme e série, quando tem isso, chego a me arrepiar demais. Que eu me lembre bem, tem uma parte que não foi apresentada no anime. Pelo menos não ainda. Que ele fala melhor sobre por que ele não matou ela. Convenhamos que é bem melhor apagar a mente dela, dar uma utilidade pra ela, do que matar. Fazer ela virar uma ferramenta, né, pra ele ter uma palavra melhor, que é concubina. Essa parte é falado que ele quer que no final da trajetória dele toda de vingança, ele tem um filho com ela, que depois ele voltaria a mente dela de novo, ela lembraria de tudo que aconteceu até aquele momento. Então ela sentiria nojo, pavor, até chegar no ponto de ela se matar. Deixando bem claro isso que eu acabei de dizer, eu estava procurando um pouquinho mais sobre a obra, então eu vi isso. Tenho muita certeza se é real ou não, ou se está alguma parte na novel. Mas se for verdade mesmo, eu não sei se eu falo que ele é um gênio. Meu Deus, essa ideia que ele teve foi coisa de doido. E também vai ter uma cena que tá chegando, que eu posso dizer também a mesma coisa, que é daquele guarda que foi acusado de traição. Ele depois convence que ele não foi o culpado. Então ele parte também pra vingança. Ele ataca o vilarejo, que caramba, eu sinto muito dó dos moradores lá, que não tinha nada a ver, principalmente daquela garota que cuidava dele. Sofre uma atrocidade, mas depois esse cara se ferra bastante, que uou, o protagonista faz uma mudança de sexo nele, só que só visualmente. Com isso você pode imaginar o que aconteceu daqui pra frente, né? Só que o interessante disso tudo, pelo incrível que pareça, tem uma coisa interessante. O protagonista fez aquele ritualzinho dele, né, que é fazer aquela risada de psicopata. Só que ao fazer isso, você repara que ele tava chorando. Você pode analisar que mesmo ele fazendo toda aquela vingança dele, ele ainda tem aquelas emoções humanas dele guardadas dentro dele.
E dando uma geral agora, o anime pra mim, até no momento, está muito bom. As coisas negativas que eu citei, é mais coisas bobas, coisas minhas mesmo. E falando mais um pouquinho, no final do episódio 3, a gente vimos uma futura nova integrante, que é a garota escrava meia loba, a Zetsuna. Pra mim, eu achei ela ficou bem bonitinha no anime do que no mangá. E pra quem está pensando, ele faz certas coisas com ela. E já a princesa, eu prefiro ela muito mais no mangá do que no anime. Porque, sei lá, achei meio estranho algumas partes. E na novel, nem precisa nem falar, né? Porque na novel é muito bonito. Analisando bem, ele não é toda aquela pessoa com a pinta de mauzão, né? Ele simpatiza bastante com pessoas que têm um passado sofrido. Então, se você não é aquela pessoa que faz coisas ruins, principalmente pra ele trata essa pessoa com muito carinho, conversa de boa. Eu percebi muito bem isso, foi quando ele foi pra um bar, vê a garçonete e entrega o pedido dele. Ele conversa com a garçonete de boa, troca ideia, simpatiza bastante com ela. Só que depois acaba acontecendo uma tragédia. Na região onde que ele tá, acaba sofrendo um ataque, ela acabou sendo uma vítima inocente pega nesse ataque e ela acaba morrendo. Então, com isso, ele fica com mais ódio ainda. E quem é o autor desse ataque é a irmã da princesa, a Norme, que foi apresentada nesse último episódio, que ao só falar o nome dela, acabou ficando aterrorizado. Que ela é uma verdadeira pessoa que gosta de sangue, gosta de uma boa chacina, torturar, uma violência sem sentido. Ela também é pega pelo protagonista, o protagonista consegue se vingar também dela, e nessa vingança descobre que ela gosta bastante da irmã, e nessa cena não foi mostrado diretamente, mas podemos perceber e também interpretar bem como que as duas chegaram naquele nível, né? Aquele nível de filho da mãe. Por causa que as duas, como sendo as únicas filhas do rei e as únicas herdeiras, e sempre as duas desde pequenas sofreram uma grande pressão e sempre as duas tinham que disputar para quem vê quem é mais inteligente, quem vai ser a herdeira mesmo do trono. Só que pra Norm, só o fato dela ficar perto da irmã, já pra ela seria o suficiente. Só ter o amor da irmã. Só que com o tempo, a Freya, ela acabou recebendo, né, aquela marca de herói, e com isso ela recebeu toda a glória, e a Norm virou como uma princesa excluída, fracassada. E a princesa, com essa toda a glória, ela acabou abusando do poder dela, ficando arrogante, ficando aquele nível de gente, e com isso também rebaixou a irmã dela, e a Norm ficou traumatizada, e ela também ficou naquele nível de filho da mãe. Só que ela ainda sente uma paixãozinha pela irmã, então ele coloca essas duas irmãs juntas pra fazer certas coisas aqui, que daí em diante você imagina o que pode ter acontecido entre as duas. Engraçado, né? Todo final de vingança dele termina em mesma coisa, se você parar pra pensar. Tanta tensão e do jeito que ele falava, parecia que a Norm seria um oponente digno dele. Seria um mega oponente que seria bastante difícil de se vingar dela. Só que no final, vamos dizer, acabou sendo meio que broxante. Esperava muito mais do que isso. Antes dele chegar pra capturar ela, ele tava lutando contra um guarda-costas pessoal dela, conhecido como Olho de Gavião, Olho de Falcão, um negócio assim, que ele é um soldado bastante poderoso, e mesmo com o nosso protagonista com esse poder de cura mega roubado, quando ele acaba confrontando um oponente que tá no mesmo nível que ele, é um pouquinho maior que ele é totalmente invencível. Ele acaba sofrendo bastante dano na hora da batalha, o que foi isso que aconteceu na luta dos dois. Ele também arruma uma companheira candidata a Lorde Demônio, que até aparece também na opening. Ele manipula ela sem ela perceber, pra ela jogar a favor dele, porque ele tem um esquemazinho por trás. Ele dá aquele discurso todo de herói bonzinho, essas coisas. Então ela convencida vai pro grupo dele. O legal que percebemos, os demônios, candidatos a Lorde Demônio, os monstros, não são aqueles vilões. Isso é tudo fachada, manipulação que o reino fala para os cidadãos. No começo mesmo do anime, você vê que tem algo errado, tem algo por trás, quando ele foi derrotar aquele Lorde Demônio. E isso acabou gerando também um mistério na mente dele, que também virou um dos objetivos dele, é tentar entender o que aquele Lorde Demônio quis dizer pra ele. E também aquela guerreira que o protagonista cura, faz ela regenerar o braço, ele também manipula ela também, e ela vira uma parceira dele. Só que ela aparece e ajuda o protagonista, só que isso é tão rápido, ela ajuda ele só em algumas coisas, e depois ela some. Pelo menos no mangá, até agora, ela deu nenhum sinal. Mesma coisa vale para o herói do canhão. Até no momento ele não apareceu nenhuma vez, só naquele flashback dele, que ele apareceu nesse último episódio. O protagonista está fazendo alguns esqueminha pra ver se ele dá algum sinal. E o engraçado é que nesse último capítulo que eu li, o protagonista tá todo felizão, falando que ele tá vivendo uma vida boa, tá começando a simpatizar bastante com o pessoal do grupo dele. Ele até viveria uma vida feliz só nisso mesmo. Só que depois é cortado, falando que é ilusão tudo na mente dele, que ele só quer vingança mesmo e só vai parar até ele se vingar de todo mundo que fez coisas ruins com ele. Você tá gostando do anime? Ansioso pra vir novos episódios? Eu confesso que eu tô gostando bastante do anime, muito ansioso pra vir novos episódios. E se você tiver assim que nem eu, deixa aí nos comentários. Eu espero bastante que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais recomendações? Acesse lá o canal, pois lá tem várias outras recomendações. No vídeo anterior a esse, eu recomendei um mangá que tem um pouquinho a ver com essa pegada que eu citei nesse vídeo. Corre lá e vai lá assistir, porque está
muito maneiro. Mas não se esqueça de deixar o like aqui embaixo para ajudar o canal. Muito obrigado e até mais. Fui!